Boa tarde, pessoal. Vemos aqui agora nesse momento para para que possamos realizar uma abordagem, né, da questão das atividades remuneradas de ministro do STF, fora, né, as atividades do tribunal. Vamos aqui verificar aqui, né? Vamos aguardar aqui, vamos lá. Eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Peço a sessão, peço a sessão. Então aqui, pessoal, a gente observa aqui que o senhor Gilmar Mendes, né, ele, em discussão acalorada lá com o ministro Barroso, ele afirmou, né, que o ministro, ele tem escritório de advocacia. Ou seja, escritório de advocacia vai ter uma remuneração e muitos escritórios têm causas no STF. Então isso aí seria inadequado. Entretanto, sabe-se, né, que não é só o Barroso que tem, o Gilmar Mendes também, ele tem a esposa dele. Então, muitas vezes diretamente não está no nome dele, mas estão no nome das esposas, né? O seu próprio Alexandre de Moraes, a esposa dele, tem escritório de advocacia, com causas todas lá no STF. Qual é a questão daqui? A questão aqui é que há uma ruptura da justiça. São pessoas que muitas vezes, né, adquirem patrimônio, porque o ministro do Superior Tribunal Federal aqui, ele não ganha mais do que 50 mil, tem até 40 e poucos mil, né? Então como é que pode, nesse momento, são pessoas que têm fortunas, né? Então aqui, ó, aqui lá no artigo 95 da Constituição, já diz, ó, aos juízes é vedado receber a qualquer título ou petis custas ou participação em processo. Vocês têm escritório de advocacia, eles têm uma participação, na minha modesta opinião, né? Na minha modesta opinião. Então como é que eles vão estar julgando, né? Como é que eles podem estar julgando a si mesmos, né? Então, o escritório da mulher pega a causa lá. Então, aí o que acontece? Como é que o país pode ter uma justiça que seria isenta, né? Não há isenção, né? Não tem como ter isenção nessas circunstâncias, porque é que nenhuma outra questão, a questão lá da... Porque aqui, ó, palestra não está nas atribuições de juízes, né? Então o que acontece? O Conselho Nacional de Justiça, ele vai lá e abona, só que a Constituição não permite. Então, de lá dentro da hierarquia das leis, qual que tem mais valor? A Constituição. Só que não segue-se. Então, quando a gente se depara com um Tribunal Superior, né, o Supremo Tribunal Federal, que não cumpre a legislação, o que isso acontece? O pior, né? Então vamos ver aqui, ó. Very nice, guys. Where are you from? Brazil, man. Brazil. Oh, what's your name? Felipe. Felipe and? João Felipe. Júlia. Julia. Yeah. So I started at the bottom. First time I see this in real life. Oh my God. Crazy. Yeah, the Louis Vuitton Air Force. Rich Mill. Holy shit. Denim Terrace? Yeah. Jacket is from? Prada? Oh, cool. Dior bag. Can you show me the bag? Oh, nice. I love this one. And bracelet Cartier. And the Van Cleef, huh? Van Cleef, yeah. Yeah, shit. Okay. This is the eBay one? Yeah. eBay. Nice. Jogger? I use these Zara. And the North Face Gucci jackets. Yeah, cool. And your shoes, the skates? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Fendi. Fendi. Valentino. Chanel. Van Cleef. Oh, wow. Cartier. Wow. Rolex. Which one? The Day, right? Day, yeah. Green Dial? Green Dial, yes. Oh, thanks so much, guys. What are... Então, a gente observa aqui, né, nesse vídeo que eu passei, que foi passado aqui,
nós observamos que aqueles ali são, vocês, todo mundo já sabe, né, da questão do filho do Benedito, lá, do ministro Superior do Tribunal de Justiça. Como é que um ministro que ganha, vamos lá, botar 44 mil reais, ele tem os filhos na Europa lá, ostentando na vestimenta e indumentária e tudo mais lá, quase mais de 1 milhão. É via escritório? É via palestra? Então, o país o judiciário ele está perpetrando dentro do país um sistema inadequado, no mínimo inadequado, né? Por quê? Porque não pode ter, o ministro não pode ter escritório de advocacia e tem. Aí como é que me explica essa exteriorização de riquezas dos filhos do Benedito, né? Então fica complicado, Vamos ver aqui, esse aqui que eu queria aqui, ó. Então assim, ó, se o Barroso, como é que a família do Barroso pode ter um imóvel lá de 20, só um imóvel é 22 milhões de reais, tá? Quer dizer, aqui está 22 milhões de reais. Então assim, ó, como é que pode? Em um imóvel, tá? Então assim, uma pessoa que ganha 44 mil. Por quê? Porque muitos processos que passam lá pelo STF caem lá no escritório do Barroso. Não é eu que estou falando. Quem falou que o Barroso tem escritório... Eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Peça a sessão, está suspensa a sessão. Então a gente vê aqui, ó. É um ministro em momentos lá que estão um se degradando com o outro lá, ele acaba expondo. Então é óbvio que não é só o Barroso que tem, o Gilmar Mendes também tem. Então por isso o Gilmar Mendes é um empresário, né? Ele tem contratos com a CBF, ele tem tal do IDP, aquele tá lá em Portugal. Todo ano tem aquele tal do Gilmar Pallosa, que é custeado por quem? Por empresas que têm processo dentro do STF. E não pode. Quer dizer, então quando nós temos um Supremo Tribunal Federal que não segue a norma, não segue a lei, então o país vive um colapso, né? Então, na verdade, estamos vivendo, perdão da expressão, numa cleptocracia. Que moral que tem os ministros pegam, o Gilmar Mendes ele tem contratos com a CBF, né, que a CBF tem causa na justiça, inclusive ele julgou lá, né, julgando recentemente aí causas lá, a CBF, ele tem empresas que patrocinam lá o evento dele em Portugal, todos os outros, empresas que possuem interesse dentro do STF. Aí, vamos aqui, ó, vamos voltar lá, ó, aqui, ó. Receber não pode, é vedado aqui, ó, é vedado. Receber qualquer título, petista, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas e privadas, ressalvadas as exceções. Isso aí foi uma modificação que eles fizeram lá, tá? Mas, vamos lá avante aqui, ó. Aqui, ó. 22 milhões o Barroso. Então, como é que um funcionário público que ganha 44 mil, ele pode ter uma parte, só um imóvel, tá? Isso aí porque é por causa do negócio da sanção que estão tendo aí dos Estados Unidos, está saindo. Um imóvel de 22 milhões. Por qual via que está vindo esse dinheiro? Com salário de ministro? Eu penso que não. É esse serviço dos escritórios de advocacia que eles têm. Então, só que assim, ninguém fala nada, porque que acontece? Todas as grandes empresas têm algum interesse dentro dos tribunais. E não é público e notório que se quando eles não fazem interferência, os ministros do STF não fazem interferência no Senado e na Câmara, em recente declaração, o Aldo Rebelo ele disse, né, que em um ato lá de votação do presidente lá, ele tinha que empossar o presidente, o ministro deu uma decisão para não empossar, porque tinha ganho, e sim o outro. Quer dizer, uma interferência direta, eles interferem em tudo. Então, o que acontece?
estão usando o tribunal para a prática da justiça ou para se beneficiar a eles mesmos? Agora vamos ver aqui, ó, tem uma outra imagem aqui. Cadê aqui? Vamos ver aqui. Só um momentinho, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Só um pouquinho aqui. Estou vendo aqui. Não. Aqui, ó. Perdão. Aí, mais uma aqui, ó. O Alexandre de Moraes. Tá? Vou deslocar minha câmera aqui, que ficou aqui em cima aqui. Cadê? Só um pouquinho. Aqui, ó. O relógio do Alexandre de Moraes é 500 mil. Aí me explique, né? Como que um funcionário público, ele ganha 44 mil, ele pode ter um relógio de 500 mil. Usando o jeitinho. As esposas deles têm, ou trabalham em algum escritório, as empresas vão lá, largam o processo e eles acabam votando lá e não se julgam impedidos. Então aí, será que não é essa explicação? Porque quando lá o Gilmar Mendes diz que o Barroso tem escritório, é sinal que não pode, porque a legislação diz que não pode. E eles atuam via escritório, e é por isso que muitos, aqui ó, 500 mil reais, gente. Então, enquanto os ministros são, porque aquela Brasília é uma casta, né? É uma casta do STF, não só do STF, porque a gente sabe que o Superior Tribunal de Justiça, lá pelo Benedito, né? O ministro Benedito, os filhos passeam na Europa com roupas, relógios também em torno de 1 milhão e pouco, né? Então, assim, ó, quem é que paga a conta? Quem é que está pagando essa conta? Aí resta aquela dúvida também, porque existem, né? Agora, recentemente, é público e notório, pode procurar aí. Vendas de sentença lá, exemplo, lá no Mato Grosso do Sul. Será que não vende sentença também? É uma pergunta, não estou dizendo que vendem, tá? Mas que é flagrante que as esposas deles atuam para eles nem em seus escritórios, é flagrante. Porque não tem, como é que me explique, como é que uma pessoa que ganha 44 compra um relógio de 500 mil? Como que o Barroso, vamos ver aqui se eu consigo fazer aqui, desculpe aí o manejo, aqui ó, como que o Barroso, só um imóvel, que ele deve ter mais, penso eu que deva ter mais, como que só um imóvel ele tenha 22 milhões, uma pessoa que ganha 44? Então assim, o outro, Gilmar Mendes, tem vídeo aí na internet aí, próprio aquele senador Caju, aquele tempos atrás aí, eu até fiquei surpreso que não deu cadeia para ele, não deu nada, eles achincalhando o Gilmar Mendes, chamando ele de corrupto, foi o Caju que chamou, dizendo que ele está toda semana em Portugal. Como é que essa gente trabalha, tia? Como é que o ministro ele vai estar toda semana em Portugal? Então são coisas assim, ó. Por isso que ele tem né? Ele não tem lá os bens lá em Portugal, o IDP, tem apartamento, tudo lá. Então são coisas assim inexplicáveis. Aí me explica como que um ministro ele pode ter. E outra, né? Se vocês forem resgatar na internet também é público e notório aí. O Gilmar Mendes ele recebia patrocínio ou recebe, não sei, né? Da JBS, que é público e notório envolvido em escândalos de corrupção. Então, a problemática toda é essa aí, ó. É a indecência que nós temos no país do judiciário. O judiciário deveria ser um poder que promovesse a justiça. Não, ele é um poder que ele se misturou. Os seus membros hoje são milionários, porque na realidade, assim, eu vou citar aqui, estou partidarizando. Teve declaração
se não me falha a memória, da Damares. Também dá é só procurar na internet que você achar. Que o COAF e a Receita Federal são impedidos de investigar em algumas pessoas, né? Chega a ter uma lista lá que impede o COAF e a Receita Federal de investigar. E é óbvio, né, que quando se maqueia, né, porque ninguém pergunta nada, até porque nem tem para quem perguntar, né? Quem é que julga os membros do STF? Né? Não, o Senado deveria, mas o Senado, o que acontece? Só eles fazem gerência na escolha dos presidentes. Por que acha que escolheu o Alcolumbre e o Mota? Por quê? Se for ver, ou eles têm algum processo envolvido lá no STF, direta ou indiretamente. Né? Ou tem, ou já não tem porque arquivaram, ou frequentemente lá estão, né? Então são pessoas que contribuem àquele círculo maligno, por isso que o país está assim, porque o STF deveria julgar sem qualquer interesse, ou seja, com isenção. Não, os ministros eles estão lá ganhando via escritório, seus ou das suas esposas, ou via palestras, né? Dinheiro. Então é óbvio, é por isso que muitas vezes o cidadão está com um relógio de 500 mil, o outro apartamento de 22 milhões, o patrimônio do Gilmar Mendes mesmo não sabe, né? Só se sabe que ele tem lá o IDP, aquele lá, tem um apartamento lá em Portugal. Qual o patrimônio do Gilmar Mendes? Nunca vai se saber, porque não tem e fora, que nem aqui, ó, hoje em dia o STF vive num estado marginal. E quem deveria ir para cima fiscalizar seria o Senado. Mas o Senado é contaminado. O Senado, infelizmente, também não tem. Então é um jogo de interesses, né? Então os ministros fazem o que querem, perdão da expressão, né? Fazem o que querem, ficam ricos, porque não tem nenhum pobre ali. Não tem. É rico. Até penso que nem todo mundo tem essas práticas não republicanas. Porque quando eu chamo de não republicanos, tudo aquilo que está à margem da lei não se deve fazer. Então, quando tu não pode ter escritório, tu tem escritório, tu está fazendo algo errado. Quando o Conselho Nacional de Justiça, ele valida as palestras, só que lá na Constituição Federal proíbe ministro de fazer palestra, o Conselho Nacional de Justiça está também prevaricando. Ele está dando, está validando algo que é inconstitucional. E eu não sou advogado, não sou nada. Simplesmente sou uma pessoa que está aqui abrindo a câmera e expondo a minha indignação, porque é um país rico. Eu acho que ninguém aqui também é rico, né? Todo mundo vive naquela dificuldade, cada dia é um dia, né? E a gente vê essas coisas assim terríveis, né? O ministro, um imóvel dele é 22 milhões, o outro anda com o relógio de 500 mil. O Gilmar Mendes não sei qual o patrimônio dele, né? Porque não tem, o COAF não funciona, a Receita Federal não funciona, porque existe uma lista. Existe uma lista lá junto a esses órgãos de pessoas que são intocáveis na República. Então, assim, o Poder Judiciário hoje é perdulário. Vou parafrasear a Elaine Calmon, que diz, né, bandidos de toga. A Elaine Calmon foi corregedora do Conselho Nacional de Justiça e falou, né, o judiciário bandidos, existem bandidos de toga. Não vou generalizar, que não são todos, mas quando a gente vê ou exteriorização de riquezas, né, porque é o que a gente vê, porque não tem como comprovar. O ministro STJ, o Benedito, né, quando tu vê lá os filhos dele com aquelas roupas, filho, neto, nora, enfim, né? Com 1 milhão, onde que vem esse recurso? Porque se o máximo é 44 mil dos tribunais superiores, o valor, vamos botar aqui de novo, aqui só para ver se... Very nice, guys. Where are you from? Brazil, man. Brazil. Oh, what's your name? Felipe. Felipe and? João Felipe. Júlia. Julia. Yeah. So I started at the bottom. First time I see this in real life. Oh my God. Crazy. Yeah, the Louis Vuitton Air Force. Rich Mill. Holy shit. Denater's? Yeah. Jacket is from?
Prada? Prada. Oh, cool. Dior bag. Can you show me the bag? Oh, nice. I left this one. And bracelet Cartier. Cartier. And the Van Cleef, huh? Van Cleef, yeah. Yeah, shit. Okay. This is the eBay one? Yeah. eBay. Nice. Jogger? I use a Zara one. And the North Face Gucci jackets. Yeah, cool. And your shoes, the skates? Louis Vuitton, Louis Vuitton, Fendi, Fendi, Valentino, Valentino, Chanel, Van Cleef, Oh, wow. Cartier, Wow. Rolex. Which one? The Day, right? Day, yeah, perfect. Green Dial? Green Dial, yes. Oh, thanks so much, Thank you. guys. What are food? Yeah, I'll show you. And I have to ask, what do you do for work? I'm sell and buy watches, the luxury watches, Oh, yeah. and jewelries, diamonds, Nice. everything. Cool. And you're located in Brazil? In Brazil, yeah. Rio. E a gente observa, que vocês devem ter visto, né? Que esse vídeo foi mandado ser retirado da internet, né? Pela justiça. Então, a justiça que ela é corporativista. Ela não tem... Existem indivíduos, né? Na justiça que são sérios, mas na maioria os poderes estão ocupados por pessoas que servem para uma acobertar os malfeitos das outras. Porque isso é relação de riqueza. O filho do Benedito, mas assim, ó, o Benedito, é o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, ele é rico, ele já vem de família rica, milionária, porque não tem explicação. E até hoje ninguém cobrou nada do seu Benedito, né? O STF não cobrou nada do seu Benedito, mas fica complicado cobrar. Como é que vai cobrar também se os ministros têm escritório de advocacia, né? Que não pode. Aí o senhor ministro Alexandre de Moraes com um relógio de 500 mil reais, o Barroso com um imóvel 22 milhões, o Gilmar Mendes que é incalculável, que a gente não sabe, porque não tem transparência nada. E mesmo que, uma coisa é tu ter os bens declarados, né? Outra coisa é quando tu coloca os bens em nome de outras pessoas. É que a gente sabe que é comumente feito no país, né? Não estou dizendo que o Mendes tenha feito isso aí. Mas assim, ó, como é que a gente vai calcular? E a gente também não sabe dos outros ministros. Porque uma coisa é quando tu entra no jogo da política, porque os ministros todos são nomeados, né, pelo presidente da República. Então, qual é a verdadeira situação deles econômica, né? Uma coisa eu sei, que nós, quanto povo, estamos sustentando uma casta, uma nova casta de milionários, se não é bilionários, né? Porque um ministro, não sei se é 35, 40 anos lá, dependendo da idade também, né? Então, imagina, o que a gente pensa, 35 anos ali, ou 40 anos, né? Ou 30, né? Tu fazendo via escritório, dando palestra. Será que não dá para tu ficar bilionário? Nunca vamos saber porque, infelizmente, quem deveria prezar pela idoneidade, que é o Supremo Tribunal Federal, não o faz. Dá um mau exemplo. O Senado também é um poder decrépito, que não dá resposta, né, para a população. A Câmara de Deputados é outra, porque os poderes de aquelas pessoas que deveriam cobrar, né, fiscalizar o ente público estão comprometidos. E lá, os seus representantes, que é o caso do presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, o presidente do STF, são pessoas comprometidas, né, porque há muito interesse, o interesse na riqueza. Enquanto você, eu, cada dia é uma luta para sobreviver, correr atrás, né? Pagar água, luz, botar gasolina no carro, pagar PVA, às vezes nem tem que, né, dar uma esticada, pegar no banco. Os ministros têm sobra, apartamento de 22 milhões, infelizmente não tenho muito mais o que falar. Então, é tão descarado, porque é que nem assim, ó, não sai nada. Por isso não dá para confiar na imprensa. Vê se a imprensa, por que a imprensa não fala? A imprensa não fala porque ela foi cooptada. Porque a imprensa, o que ela ganha com dinheiro público, gente, se tu
for ver, é só dinheiro público. Quem é que vai estar falando? Ganha milhões. Aqui nas redes sociais, a secretária de comunicação, que é a mesma secretária que dá dinheiro para as empresas de comunicação, elas não pagam aqui influenciadores aqui para defender o governo? Pagam, né? Sim, porque aquilo ali que a gente paga, que nos paga, que eles pagam aí, o pessoal, aquilo ali para quê? Para manter esse regime. Porque é um absurdo, Você pega aqui, ó, vá financiar um carro. Aqui o juros é horrível, é terrível. Tu trabalha, tu não adquire nada. Aí, exemplo agora da impunidade. Vê se estão apurando o caso do INSS. Não, se calaram. Lá o Toffoli deu uma canetada justamente para evitar aquela judicialização. Porque eles o correto é pagar com juros e correção. Mas será que vão pagar com juros e correção? Eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Caro me custa, né? Então são coisas assim. Alguém foi preso? Não. Ninguém. No país aqui a corrupção, só que a corrupção é endêmica. E é por isso que temos que ficar assim, ó, sempre com a mente aberta. Porque o que acontece? Quem corta o dinheiro público para pagar a imprensa, imagina o que é. Imagina, tu chega lá, tu vai cortar dinheiro da imprensa, tu vai cortar dinheiro do STF, porque agora mesmo eles pediram lá, via Congresso, né, para aumentar os gastos lá, né, com o tribunal lá, né. Então são coisas assim, ó. Se alguém, todo aquele que for se levantar contra esse sistema corrupto, que a gente vive um sistema corrupto, que o problema, que corrupção sempre tem e sempre vai ter, o problema é que a questão toda é assim, ó. Eles estão ficando milionário, bilionário, a gente fala milionário porque, né, mas até bilionário. E a população lascada. Agora mesmo, IOF, meu amigo, IOF não é para rico, não é só para rico, todo mundo já sabe, cartão, a taxa das blusinhas. Você mesmo aí, ó, muitas vezes você que está ativo nas redes, comprou uma câmerazinha para o computador, que nem eu, tenho a minha câmera aqui. Só que eu comprei antes. Se eu comprar agora, tá tributado, meu. Então vão comprando. O dinheiro que vai sendo drenado. É drenado por quê? Para mau uso. Né? Então são coisas assim, ó. Não tem muito o que fazer nesse país. Eu acho a máxima consciência é que nem eu digo também assim, ó. Pessoas aqui que trabalham nas redes aqui estão monetizando aí, querem ganhar um dinheiro aí, mas não monetize do lado errado. Porque o dinheiro, toda vez que for defender algo que não é correto, quem vai ser prejudicado logo ali na frente vai ser você mesmo. Se eu defender o que é errado, independentemente de governo, porque se vocês forem ver mesmo, aqui ó, mais uma vez eu volto aqui a dizer, o salário mínimo nominal para atender às necessidades básicas, segundo o DIEESE, seria 7.819. Quanto que é? 1.518, se não me falha a memória. Tá? Aí, tu faz uma extra, tem uma comissão, ou devido à categoria, dá uns 3.000. Aí o que acontece? Te cobra imposto de renda. Então, nós não vivemos num país sério. Aí quando eles te cobram imposto de renda, te pagam um salário miserável, os banqueiros estão ganhando. O Itaú, no ano passado, lucrou 40 bilhões. 40 bilhões. Aí você está pobre, você está lascado, aí não dá para defender político, porque entra governo e sai governo, né? Os juros para os banqueiros é o mesmo. Porque já viram o banqueiro ir para a televisão reclamar? Não, o banqueiro está quieto. O grande empresariado, você já ouviu? Não, porque os caras têm alguma maneira de ganhar. Então todos ganham, quem sai perdendo é eu, tu, né? Nós que somos pobres, né? Nós é que perdemos. Eles não perdem nunca. Né? Então, assim, ó, não adianta discutir quem é o A, o B ou o C que está lá em Brasília. Tá? Porque agora, no momento, mais do que nunca, C. Agora, olha só, o STF, os ministros são vitalícios. Até a aposentadoria lá, né? Enfim, né? Cumpriu. Sabe? Imagina, não adianta colocar de presidente e botar um cara sério se o STF é corrupto. Com todo respeito, né? Não estou dizendo que todos sejam porque ser corrupto no sentido assim, ó, no momento que tu é marginal, que tu não obedece que tá na Constituição, tu tá te corrompendo.
Aí explica, que expliquem, né? Como é que uma pessoa ganha 44 mil e tem relógio de 500? Como é que um outro tem um apartamento? Só num imóvel, 22 milhões lá nos Estados Unidos. Como é que o Gilmar Mendes está toda semana viajando para Portugal, tem o IDP, tem apartamento? De onde sai isso aí? Do nosso, meu amigo. Do meu e do teu. Não é do deles. Porque quando eles só sabem o que eles têm que partilhar. Agora, eles não, e quando vem para cá é migalha. Vem para cá é sempre migalha. Porque tu paga, é uma das coisas que eu acho que é absurdo. Tu compra o carro, o governo não te dá nada. Tu já paga o dobro do carro. Tu compra um e paga dois. Tá? Depois o governo vende e te cobra PVA. Isso é um absurdo. Só que tem coisa que nunca é teu. É que nem o imóvel. O imóvel tu paga toda a vida. Nunca é teu. E muitas vezes tu não vê melhorias nem nada. Não, eu não sou a questão do que não cobra imposto. Tem que cobrar o imposto. Só que não tem, é para roubalheira. Aumenta. É que nem agora. Passou esses últimos 2 anos agora, aumentou o imposto para tudo que é lado. Agora o que vai acontecer? Eles vão começar a dar alguns benefícios do que? Daquilo que não é deles. Porque governo não produz, minha gente. Governo não produz. Quem produz é o cidadão, que se acorda de manhã, tem a carrocinha de cachorro-quente, tem a mercearia, tem a loja de confecção. Esses aí que é o povo que produz, para isso coletar. Eles estão ricos, né? Porque eu duvido, alguém daqui, que está me assistindo aqui, tem algum relógio de 20 mil reais sequer? Pode ser que sim, pode ser que não. Os caras estão descarados, é 500 mil reais, outro apartamento de 22 milhões. E isso aí que a gente, graças pelo menos, alguma coisa a gente consegue ver para contestar, né? Porque eles não vêm a público dizer de onde que tirou o dinheiro dos 500 mil. Ninguém vem a público de onde que veio o dinheiro para tirar os 20, no caso, para comprar um apartamento, os 22 milhões para comprar um apartamento. Ninguém vem a público questionar o patrimônio que o Gilmar Mendes tem, ou os outros ministros, ninguém vem a público a questionar nada. Isso aí no sentido de autoridades. Todos uns defendem os outros. E quem está lascado é você. Você que tem que pagar a sua gasolina, o IPVA do seu carro, senão te guincham. Né? Então é isso aí. Agora, isso aí não é para A nem para B. Ou muda-se a mentalidade, ou vamos ser reféns de um sistema corrupto que vai entrar governo, porque desde que eu me conheço por gente, o Brasil é o país do futuro. Só de pior, né? Só cada vez barranco abaixo. Não tem, é só quem tem. Hoje em dia, muitas vezes, eles acabam criminalizando o pequeno, porque hoje em dia, imagina se você tem uma mercearia, se tu vai estar tirando nota fiscal de tudo, cara. E a gente sabe, tem muitas mercearias que não dão. Mas tu imagina se tu vai, o pequeno não subsiste isso aí. Aí, para os grandes, tem o lobby lá em Brasília. Né? Perdão. Para os grandes tem lobby, porque o Brasil é um grande balcão de negócios. Tanto é que os funcionários públicos de Brasília, né, os grandes funcionários públicos, são ricos. Milionários, bilionários, incalculáveis. Não dá nem para saber quanta grana que tem no bolso. Né? Então é isso aí, meu amigo. Minha gente. Seria o que eu teria por agora, né? E desculpe alguma coisa, e muito obrigado pelos que aqui estão, né? E até a próxima vez.